Helena sentia, desde o amanhecer, uma inquietação no ar, como se o dia se recusasse a se encaixar na rotina tranquila que ela conhecia. Acordou mais cedo do que o habitual, embora a noite tivesse sido marcada por breves despertares, nos quais escutava o silêncio do apartamento se tornando quase opressivo. Caminhou lentamente pelo corredor, ligando uma pequena lâmpada, mesmo com a luz do dia já começando a entrar. Parou por um momento em frente ao espelho. Seus cabelos prateados estavam presos de forma desleixada em um coque, algumas mechas caindo sobre a testa, e as linhas em seu rosto eram mais familiares do que o mapa de seu bairro. Conhecia cada sombra sob os olhos, cada ruga, mas naquele dia olhava para si mesma de forma diferente, como se estivesse verificando se ainda havia algo que pudesse impressionar alguém que estava apenas começando a vida adulta. Pare com isso, disse a si mesma mentalmente, com a mesma leve impaciência que sentia ao deixar de lado um livro excessivamente sentimental. Ele só vem ver o apartamento. Só isso. No entanto, o fato de que ele tinha um nome e um rosto do passado complicava a simplicidade da situação. Caper, filho de Maria, que um dia a chamava de tia Helena e corria pela sua cozinha com meias diferentes, o rosto coberto de geleia e um olhar obstinado. Ela o havia visto pela última vez quando ele tinha apenas 15 anos. Já mais alto que a mãe, magro como um palito, com cabelos caindo sobre a testa, dos quais ela costumava brincar, dizendo que pareciam uma vassoura. Depois a vida os afastou por diferentes lados da cidade, do tempo e das prioridades. Restaram apenas telefonemas ocasionais para Maria, votos de boas festas e algumas fotos trocadas. Caper com uma mochila na trilha, Caper em sua toga de formatura, Caper com uma garota cujo nome Helena nem se lembrava. E agora Maria do outro lado da linha algumas semanas atrás, sua voz não tão vibrante como antes, mas ainda decidida. Helena, você tem aquele apartamento do seu irmão, não tem? Ele está vazio. O Caper está se mudando para trabalhar mais perto do centro e está procurando algo tranquilo. Pensei que você poderia mostrar para ele. Assim, pelo menos, ele ficaria com alguém que eu conheço. Helena concordou quase automaticamente, mais por hábito de ajudar uma velha amiga do que por uma real necessidade de alugar. O apartamento vazio ao lado do seu era, para ela, uma extensão do silêncio. Às vezes entrava lá com uma xícara de chá, sentava-se na janela e olhava para o mesmo quintal, tentando se convencer de que era uma vida diferente. Agora essa vida diferente ganharia o rosto de um homem de 27 anos que ela lembrava como um garoto. E essa ideia a deixava estranhamente inquieta, quase tentadora. Preparou um café em uma pequena cafeteira e colocou água para o chá, por educação, pois talvez ele não fosse fã de café, talvez preferisse chá com limão, como costumava fazer. Apressou-se para arrumar algumas coisas no apartamento ao lado. Ajustou a colcha do sofá, alisou a toalha da mesa da cozinha e abriu a janela do quarto, deixando entrar o ar fresco. O apartamento exalava o cheiro de tinta e algo mais. Talvez a tensão que parecia se acumular nas paredes. Quando o interfone tocou, ela ficou parada por um breve momento, sentindo seu coração acelerar mais do que deveria para uma mulher de 71 anos. É só o Caper, pensou. Mas nesse só havia algo que lembrava o sussurro de uma melodia esquecida. Ela abriu a porta. No limiar, estava um homem que a princípio parecia um estranho. Alto, com ombros largos sob uma jaqueta simples. Cabelos escuros cortados curtos, uma leve barba que lhe conferia seriedade, mas nos olhos, aqueles mesmos olhos que ela lembrava de anos atrás, havia uma impaciência familiar. Por um breve momento viu um estranho, e então, de repente, a imagem se sobrepôs à memória de um garoto magro com cabelo bagunçado e risadas que ecoavam nas paredes de sua cozinha. Tia Helena? Ele perguntou, hesitando na voz, como se não tivesse certeza se tinha o direito de usar aquela forma antiga. Ela sorriu, sentindo suas bochechas aquecerem com um calor que não associava à vaidade esquecida, mas a algo mais frágil, a consciência de que alguém ainda via nela aquela mulher, e não apenas a viúva solitária de alguém. E quem você acha que é? Respondeu ela levemente, tentando que sua voz soasse despreocupada. Entre, antes que o frio entre. Ele entrou no corredor, tirando os sapatos e a jaqueta com a desajeitada rapidez de alguém que não quer causar incômodo. Helena o observava de relance.
A linha de seu pescoço, a tensão nos ombros, as mãos que um dia foram pequenas e pegajosas de suco de laranja, agora grandes e trabalhadas, com arranhões cujas causas ela só poderia imaginar. Por um momento teve a absurda sensação de que estava permitindo não apenas um potencial inquilino, mas algo mais perigoso em seu mundo organizado. Uma presença que com sua mera existência já estava deslocando limites. É aqui, ela indicou a porta do apartamento ao lado. As chaves estão comigo, mas por enquanto vou te mostrar tudo. Você verá se gosta. Ela abriu a porta, permitindo que ele passasse à frente. Pensou que era mais seguro olhar para suas costas do que sentir seu olhar sobre si. Mas quando ele passou tão perto que seu braço tocou o dela, sentiu algo como um leve choque elétrico entre seus corpos. Não exagere. Ela se repreendeu mentalmente. É só um acaso, um toque comum. Você está cansada, por isso reage assim. Entraram na sala iluminada. A luz do dia entrava pela ampla janela, espalhando-se pelas paredes recém-pintadas de um branco quente. Caper olhou ao redor lentamente, com a mesma concentração que Helena conhecia das visitas de profissionais. Mas havia algo mais. Uma atenção como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe, gravar aquele lugar dentro de si. É bonito aqui, murmurou, como se estivesse surpreso de que algo pudesse ser simplesmente bonito. Sem grandes palavras. Eu esperava algo mais velho, disse ele. Helena soltou uma risada. Velha sou eu, não o apartamento, respondeu com um leve desafio, como se esperasse ver como ele reagiria a isso. Ele se virou para ela instantaneamente, e em seu olhar surgiu uma confusão que rapidamente se transformou em algo caloroso, quase carinhoso. Nunca chamaria você de velha, tia, disse ele em voz baixa. E nesse tia havia algo dos velhos tempos, mas já não completamente infantil, como se aquela palavra tentasse se ajustar ao homem que ele se tornará e não conseguisse fazer isso completamente. Por um breve momento, ela sentiu que aquela palavra era como um casaco muito apertado. Familiar, mas de repente desconfortável nos ombros. No entanto, não comentou, apenas caminhou lentamente para o interior da sala. Aqui você tem a sala de estar com saída para a varanda. Ela apontou para a porta. O piso foi recém-lixado. Quase não há móveis para que você possa fazer do seu jeito. A cozinha é separada. Vou te mostrar já. Ela se virou exatamente quando Caper começou a segui-la e por um instante, caminharam tão perto um do outro. Helena observava Caper enquanto ele entrava no apartamento, a luz do sol filtrando-se pelas janelas amplas e iluminando o espaço recém-reformado. O ambiente era acolhedor, com paredes pintadas em um tom de branco suave, e a sensação de novidade pairava no ar. Caper, agora um homem, parecia absorver cada detalhe do lugar, como se tentasse memorizar a essência daquele espaço. É bonito aqui, ele murmurou, a surpresa em sua voz era palpável. Eu esperava algo mais antigo, respondeu Helena, soltando uma risada leve. Velha sou eu, não o apartamento, ela disse, desafiando-o com um olhar que pedia uma reação. Ele a encarou, e a confusão em seus olhos rapidamente se transformou em um caloroso carinho. Nunca chamaria você de velha, tia, disse ele em um tom baixo, e a palavra tia soou como um eco de tempos passados. Uma lembrança da infância que agora se misturava com a maturidade que ele havia adquirido. Helena sentiu um leve desconforto ao ouvir a palavra, como se um casaco apertado a envolvesse. Mas não comentou, apenas se virou e começou a guiá-lo pelo apartamento. Aqui você tem a sala de estar com saída para a varanda. Ela apontou para a porta. O piso foi recém-lixado. Quase não há móveis para que você possa fazer do seu jeito. A cozinha é separada. Vou te mostrar já. Ela se virou para ele, e por um instante, caminharam tão perto um do outro que a proximidade parecia carregar um significado mais profundo. Quando chegaram à cozinha, Caper se aproximou da bancada tocando a superfície com a ponta dos dedos, como se estivesse avaliando não apenas a qualidade do material, mas também algo invisível. Posso colocar um bule aqui. Um cantinho para o café, ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. E uma mesinha ao lado da janela. É bom que tenha uma cozinha separada. Não gosto de salas com cozinha integrada, disse Helena, sentindo uma satisfação inesperada ao perceber que o apartamento parecia se encaixar perfeitamente a ele. Era como se aquele espaço, antes vazio, estivesse esperando por Caper.
Esse é a banheiro, é pequeno, mas funcional, ela disse, abrindo a porta. Troquei a instalação. O chuveiro é novo. Ela hesitou na entrada, permitindo que ele entrasse sozinho, sentindo que aquele espaço era uma linha que ainda não deveriam cruzar juntos, mesmo que fosse apenas para ver os azulejos. O clima entre eles estava mudando, a tensão crescendo com cada olhar prolongado e cada movimento próximo. Quando entraram no quarto, Helena notou a luz suave que entrava pela janela, iluminando as paredes nuas e a única armário embutido que tinha um leve rangido ao ser fechado. Ela empurrou a porta com um pouco mais de força, e Capper deu um passo para trás, quase dançando, ficando tão perto dela que ela pôde sentir seu calor. Preciso lubrificar isso, ele comentou, apontando para as dobradiças. Tenho óleo em casa. Eu te dou, respondeu ela, tentando manter a calma, mesmo que seu coração estivesse acelerado. Você sabe onde moro. Pode vir quando precisar de qualquer coisa. A palavra qualquer coisa ecoou em sua mente, soando mais ampla do que deveria, mas ela não se retraiu. Observou Capper enquanto ele fazia uma última volta pelo quarto, como se estivesse imaginando onde colocaria sua cama, suas roupas e seus livros, como se sua presença já estivesse começando a se estabelecer ali. Eu gostei, ele disse finalmente, parando ao lado da janela. É realmente tranquilo, e ter você por perto. Ele parou abruptamente, como se percebesse que havia dito algo a mais do que pretendia. É bom saber que não estou sozinho neste corredor, ele completou, e Helena captou a hesitação em sua voz, sentindo algo quente e suave se expandir dentro dela, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Era a consciência de que sua presença oferecia segurança a alguém, que ela não era apenas uma sombra passando entre o trabalho e casa. Se você quiser, posso reservar este apartamento para você, ela disse calmamente. Não tenho outros interessados. Não estou com pressa. Para Maria, para você, posso esperar pela sua decisão. Capper se virou para ela e em seus olhos havia uma mistura de gratidão e alívio, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Eu quero, respondeu ele sem hesitação. Se não for um problema você estar aqui ao lado. Problema, pensou Helena, sentindo como essa palavra colidia com seus verdadeiros sentimentos. Não, isso é exatamente o tipo de inquietação que eu estava sentindo falta. Não só não me incomoda, ela respondeu, permitindo-se um leve sorriso. Na verdade, estou até feliz, pelo menos vou ver alguém mais do que o carteiro. Ele riu brevemente e o som ressoou no apartamento vazio, como se ecoasse em sua memória. Helena percebeu que desde o momento em que a campainha tocou, algo havia mudado. Não apenas em seus planos, mas na forma como ela começaria a sentir seus dias a partir daquele momento. A mudança de Capper foi caótica, cheia de caixas com conteúdos desconhecidos, sacolas abertas e objetos que caíam em momentos inoportunos. Helena observou tudo inicialmente à distância, pela porta entreaberta de seu apartamento, depois do corredor. Finalmente não aguentou mais e decidiu se juntar àquele turbilhão. Deixa eu pegar essa bolsa, você vai acabar arrebentando a alça, disse ela ao vê-lo arrastando algo que parecia uma mistura de uma biblioteca cheia e utensílios de cozinha pelas escadas. Quanto você tem disso? Ele perguntou rindo. Demais. Ele sorriu, mas entregou a bolsa a ela sem protestar. Você deveria descansar, em vez de correr pelas escadas. Vou descansar quando me colocarem no cemitério, ela respondeu, acenando com a mão. Por enquanto, ainda posso carregar uma bolsa. Eles subiram as escadas um atrás do outro, ela segurando-se na corrimão, enquanto ele a seguia com duas caixas apertadas contra o peito. Ela sentia a presença dele atrás dela quase fisicamente, como um calor que irradiava pelo espaço, e cada passo que dava era cuidadosamente medido, como se não pudesse se permitir tropeçar, não apenas por causa das escadas. O apartamento de Capper estava uma bagunça, mas Helena gostava daquele caos. Era a prova de que o lugar estava começando a ganhar vida. As caixas se acumulavam nas paredes, a cama ainda não montada, o colchão encostado na parede, e a mesa da cozinha coberta com várias tralhas. Um vento fresco entrava pela janela aberta, trazendo consigo o cheiro de poeira, tinta fresca e algo mais. Talvez a água de barbear que ele usava ou o shampoo que ele tinha. Esse aroma se misturava ao dela, que vinha do corredor,
e todo aquele coquetel era estranhamente embriagador. Posso te ajudar a montar a cama? Ela se ofereceu, colocando a bolsa no chão. Tem uma chave de fenda, um martelo, tudo o que você precisa. Não quero abusar da sua bondade, ele murmurou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que traía a ansiedade da qual ele não estava ciente. Já está fazendo muito por mim, ele disse, e por um momento Helena teve vontade de responder. Você nem imagina o quanto ainda poderia fazer por você. Mas essa era uma ideia muito nua, muito próxima do que estava começando a brotar entre eles. Em vez disso, ela apenas deu de ombros. Não exagera. E eu não tinha nada para fazer hoje. Helena mentiu, pois mesmo que tivesse algo para fazer, teria deixado tudo de lado. Ela segurava pregos e passava para caper os parafusos, enquanto ele montava a estrutura da cama, ajoelhado no chão. Ele estava concentrado, com a testa franzida, e ela observava suas mãos, os movimentos firmes e a determinação com que apertava cada peça. Dentro dela, algo que há muito estava adormecido começou a despertar. Uma saudade que não sabia que existia. Não se tratava apenas da juventude dele, da energia que emanava de seu corpo, mas da forma como essa juventude invadia seu mundo organizado, trazendo a possibilidade de se perder em algo que não envolvia contas a pagar ou consultas médicas. Quando se abaixou para pegar um parafuso que havia rolado até seus pés, suas mãos se tocaram no chão. O contato foi leve, mas entre a pele dele surgiu algo que não era apenas calor. Ela deixou a mão ali por um breve instante a mais do que o necessário, sentindo os dedos dele tremendo sob a leve pressão. Desculpe, ele sussurrou, como se fosse ele o culpado pelo encontro de suas mãos. Por quê? Ela olhou nos olhos dele, permitindo que a pergunta pairasse entre eles como um fio fino e tenso. Por estar com as mãos no mesmo lugar que eu? Ele corou levemente, o que a surpreendeu mais do que qualquer outra coisa. Caper era um homem adulto, que certamente já havia vivido muitas experiências, mas suas palavras e seu olhar ainda conseguiam provocar essa reação juvenil. Havia algo adorável e perigosamente atraente naquele rubor. Eu só estou tentando ser cuidadoso, ele murmurou. Cuide-se, Caper, pensou Helena sem dizer em voz alta. Porque se eu parar, alguém precisa. À noite, Helena ouvia os passos dele do outro lado da parede. No começo, escutava com a inquietude de quem viveu em silêncio por anos e agora precisava se acostumar com a nova presença. Depois começou a reconhecer o ritmo, o som rápido dos sapatos quando ele chegava, o andar mais lento enquanto se movia pelo apartamento, o barulho de uma cadeira sendo arrastada, o som da água correndo na cozinha. Esses ruídos, que poderiam ser irritantes, tornaram-se uma espécie de canção de ninar para ela, uma garantia de que não estava mais sozinha em seu canto do mundo. Algumas vezes decidiu que não procuraria pretextos para encontros, que se contentaria com um simples bom dia no corredor, que não espiaria se a luz da cozinha estava acesa ou se ele havia esquecido de apagar. Mas essas resoluções eram tão frágeis quanto a neblina da manhã. Elas se desfaziam na primeira oportunidade que surgia. O primeiro pretexto foi uma frigideira queimada. Cheira como se você estivesse fazendo um incêndio, disse ela alegremente, abrindo a porta do corredor. O cheiro de fumaça começava a se infiltrar lentamente sob a porta. Caper estava parado na entrada de seu apartamento, segurando uma frigideira na mão, onde algo que um dia foi um ovo mexido agora se transformará em uma massa preta e triste. Eu queria fazer o jantar depois do trabalho e ao mesmo tempo responder alguns e-mails, explicou ele, com resignação. Ovos não gostam de multitarefas. Vem aqui, disse ela sem pensar duas vezes. Antes que eu tenha que chamar os bombeiros. Vou fazer algo que você consiga comer, ele respondeu, entrando em seu apartamento. Ele se sentou à mesa da cozinha, a mesma onde, quando criança, balançava as pernas no ar, muito pequeno para alcançar o chão. Agora seus joelhos mal cabiam sob a mesa, e ele apoiou as mãos na superfície com uma calma um pouco desajeitada, típica de quem tenta parecer à vontade em uma cozinha alheia. Helena fritava ovos, cortava tomates e arrumava o prato com a atenção que aprendeu a ter ao longo da vida, preocupando-se em que tudo estivesse esteticamente agradável, mesmo que fosse apenas para um convidado. Ela sentia o olhar dele em suas costas enquanto estava na cozinha.
Era um olhar diferente, não curioso como o de uma criança, mas atento, de um homem que vê uma mulher não apenas como mãe, tia, ou uma senhora mais velha. Ela não se virou imediatamente, permitindo que essa consciência amadurecesse dentro dela, como um vinho lentamente aquecido. Sempre cheira tão bem aqui, ele finalmente disse, sua voz baixa, como se não tivesse certeza se deveria interromper aquela magia cotidiana. Quando eu era pequena, eu lembro, ela sorriu para a frigideira. É só ovo mexido, respondeu ela. E um pouco de manteiga. A manteiga faz milagres com coisas simples. Assim como sua presença faz com as minhas noites. Pensou, sem deixar que essa ideia escapasse para fora. Colocou um prato na frente dele e serviu o chá em um copo, como fazia antes. Você não bebe mais vinho à noite? Ele perguntou de repente, olhando para a prateleira vazia onde antes sempre havia uma garrafa, só para o caso de alguém aparecer. Raramente. Ela deu de ombros, sentando-se à sua frente. Quando não se tem companhia, não tem gosto. Essas palavras pairaram entre eles, mais pesadas que o ar. Caper levantou os olhos do prato, e seus olhares se encontraram de uma maneira que não poderia mais ser chamada de simples troca de olhares. Nos olhos dele, ela viu uma pergunta. E se houvesse alguém? Ela não respondeu. Por um momento apenas ficaram ali, um de frente para o outro, ouvindo suas respirações, como se fossem parte de uma melodia compartilhada. Depois a conversa mudou para temas mais seguros, o trabalho de Caper, o estresse, a mudança, velhos conhecidos. Ele começou a contar sobre o término com a namorada, explicando que, embora fosse uma decisão conjunta, havia deixado um gosto estranho de vazio dentro dele. Ela dizia que eu estava ausente, disse ele, mexendo a colher no copo. Que eu estava em algum lugar distante, mesmo quando estava ao lado dela. Talvez ela estivesse certa. Helena o escutava com uma atenção que ia além da mera educação. Ela via seu rosto mudar a cada lembrança, como suas mãos se tensionavam ao redor da colher. Queria tocar aquelas mãos, segurá-las, dizer: aqui você está presente comigo. Mas em vez disso, apenas se inclinou levemente sobre a mesa. Talvez você simplesmente não estivesse no lugar onde queria estar por inteiro, disse ela calmamente. Às vezes não é uma questão de caráter, mas de espaço. Com algumas pessoas, você é apenas uma parte de si mesmo. Por um momento, seus olhares se encontraram novamente e pairaram, congelando o tempo. Naquele breve silêncio, Helena sentiu que havia dito algo que não se referia apenas ao passado dele, mas à presente realidade deles, que lentamente estavam se tornando o espaço um do outro, onde cada um revelava mais do que havia planejado mostrar. Com o tempo, aqueles jantares tornaram-se algo natural, embora ninguém os tivesse nomeado. Às vezes era apenas vou passar para tomar um chá, outras vezes sobrou um pouco de sopa, é uma pena jogar fora. Às vezes, uma lâmpada queimava. Deixa que eu troco para você. A rotina tecia uma delicada rede de pequenos pretextos que justificavam as visitas cada vez mais frequentes. Certa noite, quando a chuva tamborilava nas janelas e o corredor do prédio mergulhava em penumbra por causa de uma lâmpada que queimou, alguém bateu suavemente na porta de Helena. Não era o som enérgico do carteiro, nem a batida hesitante da vizinha de baixo. Era um toque cauteloso, quase questionador. Ela abriu a porta vestindo um suéter por cima de sua camisa de dormir. A chuva caía suavemente do lado de fora, criando um som relaxante que preenchia o apartamento de Helena. Ela estava envolta em um suéter confortável, a luz suave das velas iluminava o ambiente, criando sombras dançantes nas paredes. Quando alguém bateu a porta, ela não esperava encontrar Caper ali, com os cabelos molhados e a blusa colada ao corpo, como se o mundo lá fora estivesse completamente esquecido. Desculpe por vir tão tarde, ele começou, sua voz um pouco hesitante. A luz aqui em casa está piscando e eu não consegui encontrar a lanterna. Pensei que você poderia me ajudar. Helena sentiu um frio na barriga, uma mistura de surpresa e alegria. Entre, disse ela, abrindo a porta um pouco mais. Tenho velas e uma lanterna velha na gaveta. Vamos salvar a noite. Assim que fechou a porta, os passos de Caper ecoaram na sala silenciosa. Ela acendeu 2 velas na mesa, e as chamas aqueceram o espaço, lançando uma luz suave que realçava os traços de seu rosto. Caper a observava com um olhar que parecia mais intenso do que antes,
como se estivesse vendo Helena pela primeira vez. Você está diferente, ele comentou, a voz saindo quase involuntariamente. Como assim diferente? Helena perguntou, sentando-se à frente dele, um sorriso brincando em seus lábios. Não sei, mas você, ele respondeu, hesitando. Como se sempre tivesse sido assim, mas eu só agora percebo. Ela sorriu, um sorriso que carregava mais suavidade do que ironia. Às vezes, certas coisas só se revelam à luz das velas, disse ela, enquanto ambos se acomodavam, tomando chá e ouvindo a chuva tamborilar na janela. O aroma das velas de baunilha misturava-se com o cheiro do creme para as mãos de Helena e a blusa molhada de Caper, criando uma atmosfera envolvente e quase mágica. Caper segurava a xícara com ambas as mãos, como se quisesse se aquecer de dentro para fora. Helena observava seus dedos longos e um pouco frios, sentindo um desejo quase físico de tocar aquelas mãos, de unir o calor entre eles. A ideia a assustava, mas ao mesmo tempo a atraía. Eu pensei sobre isso hoje, Caper disse de repente, como se tivesse lido seus pensamentos. Quando eu era criança, você parecia tão adulta, de um mundo diferente. Agora você me parece mais próxima. Não sei, perigosamente próxima. Talvez seja porque você também cresceu, ela respondeu suavemente. Os mundos deles pareciam se alinhar, e Helena sentiu um frio na barriga, como se tivesse cruzado uma linha invisível. Se não havia mais a barreira entre criança e adulto, o que realmente os separava? Às vezes, sinto que ao seu lado, eu deixo de ser a adulta que precisa ter tudo sob controle, Caper confessou, olhando para a chama da vela. Posso simplesmente ser. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Isso não é estranho, ela disse, tentando se convencer. É exatamente isso que sinto quando estou com você. Posso ser mulher novamente, não apenas uma pessoa com uma lista de compromissos. Ela afastou a xícara e entrelaçou os dedos sobre a mesa, enquanto a verdade não dita pairava no ar. Seus olhares se encontraram novamente, e Helena sentiu seu coração acelerar, seu corpo reagindo à proximidade de Caper de uma maneira que ela não esperava. Caper, com um movimento lento e deliberado, aproximou sua mão da dela. Ele hesitou, parando a poucos centímetros como se aguardasse um sinal. Helena percebeu um leve tremor em seu pulso, uma traição de seus nervos. Se eu recuar agora, pensou, as coisas voltarão ao normal. Eu serei apenas a vizinha, a amiga da mãe dele. Mas uma voz mais suave dentro dela sussurrou, e se eu não recuar? E se eu permitir que o que está crescendo entre nós finalmente floresça? Antes que pudesse encontrar uma justificativa, seus dedos se moveram, tocando levemente a mão dele. O toque foi como um choque, uma corrente elétrica que percorreu seus corpos, deixando a pele arrepiada. Caper respirou fundo, como se tentasse disfarçar o que sentia. Ele não afastou a mão. Em vez disso, virou-a suavemente e agora suas palmas estavam voltadas uma para a outra, como se o destino os tivesse unido ali. Os dedos de Caper se fecharam levemente sobre os dela com cuidado, como se temesse assustá-la. Aquela simples ação carregava uma intimidade que palavras não poderiam expressar. Helena sentiu seu coração bater em um ritmo que não ouvia há muito tempo, um ritmo de desejo proibido que ela havia mantido trancado. Agora as portas estavam entreabertas. Caper, ela sussurrou, pela primeira vez deixando de lado o título de tia. Seu nome soou diferente, suave e quase como uma confissão. Ela levantou o olhar e encontrou os olhos dele, onde viu tudo, medo, desejo, culpa, e a mesma divisão que sentia dentro de si. Ele estava dividido entre o que era certo e o que ardia dentro dele. Eu sei, ela respondeu baixinho, mesmo sem que ele tivesse perguntado. Eu sei que não deveria, mas não terminou a frase. Não era necessário. Seus olhares completaram as palavras não ditas. A chuva continuava a cair, as velas tremeluziam, lançando sombras instáveis ao redor. O tempo parecia desacelerar, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, deixando apenas os dois, a conexão que crescia entre eles e a promessa de algo novo e desconhecido.